Porque um dos homens mais poderosos do mundo escrevia segredos para si mesmo toda noite. Como a filosofia estoica moldou as decisões de um general em tempo de guerra. O que as guerras nas fronteiras revelam sobre o caráter de Marco Aurélio. A doença que dizimou o Império Romano durante seu reinado. Porque suas palavras escritas há quase 2000 anos ainda transformam vidas hoje. Inscreva-se agora. Novos vídeos chegam todos os dias. Curta, compartilhe e escreva estoicismo nos comentários. Assim, eu sei quem está de verdade nessa jornada com a gente e os números viram pessoas de carne e osso. Muito obrigado. Agora, vou te contar essa história incrível. Preparem-se para uma viagem ao coração do Império Romano. Vamos recuar ao século II, depois de Cristo, e mergulhar na visão histórica de um homem que uniu o poder absoluto à busca pela virtude. Venha comigo. E você? Qual personagem histórico gostaria de ver aqui no canal? Conta pra mim nos comentários. Eu leio tudo e anoto cada sugestão com carinho. Capítulo 1. A criança de Roma. Origens e formação de um futuro imperador. No dia 26 de abril do ano 121 d.C., nasceu em Roma um menino chamado Marcus Annius Verus. A cidade que o recebeu era o centro do mundo conhecido, capital de um império que se estendia da Britânia ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. Roma vivia então um de seus períodos mais estáveis, sob o governo do imperador Adriano, e poucos poderiam imaginar que aquela criança, nascida em uma família de origem hispânica radicada na elite romana, viria a se tornar um dos nomes mais duradouros de toda a antiguidade. A família de Marco Aurélio tinha raízes na província da Bética, no sul da atual Espanha, região que já havia dado a Roma figuras notáveis, entre elas o próprio imperador Trajano e o filósofo Sêneca. Seu avô paterno, Marcus Annius Verus, havia alcançado o consulado 3 vezes e gozava de enorme prestígio na corte imperial. Era um homem de reputação sólida, conhecido pela seriedade e pela retidão. E seria ele o responsável por criar o neto após uma perda precoce e dolorosa. O pai de Marco Aurélio, também chamado Marcus Annius Verus, morreu quando o filho ainda era muito pequeno, provavelmente antes de os 3 anos de idade. Essa ausência paterna precoce marcou profundamente a formação do menino. E o próprio Marco Aurélio, décadas depois, mencionaria nas suas anotações pessoais que guardava apenas uma imagem vaga do pai, descrevendo-o como um homem de caráter gentil e modesto. A criação ficou então a cargo do avô paterno, que assumiu o papel com seriedade e introduziu o neto nos costumes mais austeros da aristocracia romana. Sob os cuidados do avô, Marco cresceu em uma casa que valorizava a disciplina, a moderação nos hábitos e o respeito pelas tradições romanas. Desde cedo, demonstrou inclinação para os estudos e certa rejeição às diversões que atraíam os jovens de sua classe social. Enquanto os filhos da aristocracia se entusiasmavam com os jogos do circo e os espetáculos de gladiadores, o jovem Marcus mostrava preferência pela leitura e pela reflexão. Ele próprio registraria mais tarde nas meditações que aprendeu com seu avô a ser afável, a controlar o temperamento e a manter a serenidade diante das provocações. A educação formal começou cedo, como era praxe entre os jovens de famílias senatoriais. Marco teve acesso a preceptores de alta qualidade, homens contratados especificamente para guiar sua formação intelectual. Entre os que mais o influenciaram nessa fase inicial estava Diogneto, um mestre de pintura e filosofia que, segundo o próprio Marco, foi o responsável por despertar nele o interesse pela vida filosófica e pelo questionamento das convenções sociais. Foi Diogneto quem o encorajou a adotar hábitos simples, a dormir em um catre coberto por peles de animais, recusando o conforto excessivo dos leitos acolchoados reservados aos jovens abastados.
Essa austeridade voluntária não era excentricidade, mas o início de uma postura que atravessaria toda a sua vida. Marco aprendeu grego antes mesmo de dominar plenamente o latim, e a língua grega seria, até o fim da vida, o idioma que ele escolheria para escrever seus pensamentos mais íntimos. Roma era uma cidade bilíngue em suas camadas mais cultas, e o grego carregava o peso da filosofia, da retórica e da tradição intelectual que fascinava o menino desde os primeiros contatos com os livros. A mãe, Domícia Lucila, também exerceu influência considerável, embora de natureza diferente. Mulher educada e ligada à elite intelectual romana, era herdeira de uma fortuna considerável, proveniente de fábricas de tijolos. Marco registraria, com afeto evidente, que ela o ensinou a ser piedoso, generoso e a viver longe da ostentação. A relação entre os dois permaneceu próxima ao longo de toda a infância e juventude, e a figura materna aparece nas meditações como modelo de simplicidade genuína, sem afetação. Assim, entre a severidade disciplinada do avô, a generosidade discreta da mãe e o estímulo intelectual dos preceptores, foi-se formando o caráter de um menino que um dia governaria o maior império do mundo ocidental antigo, não com a arrogância do poder, mas com a inquietação permanente de quem sabe que o cargo é apenas uma função passageira e que o verdadeiro trabalho se faz por dentro. Capítulo 2. O discípulo do estoicismo, a filosofia que moldou um governante. Por volta dos 12 anos de idade, Marco Aurélio teve um contato que mudaria o curso de sua vida intelectual de forma irreversível. Não foi um encontro com um general famoso, nem com um senador poderoso, mas com as ideias de um ex-escravo. Os escritos de Epicteto, filósofo grego, que viveu entre os anos 50 e 135 d.C., chegaram às mãos do jovem Marcos por indicação de seu preceptor Júnio Rústico, e o efeito foi imediato e duradouro. Epicteto ensinava que o único domínio verdadeiro que um ser humano possui é o de sua própria mente, de seus julgamentos e de suas respostas internas ao mundo. Tudo o mais, a saúde, a riqueza, a fama, o que os outros pensam, está fora do nosso controle e, portanto, não deve ser fonte de apego ou de angústia. Para um menino criado na opulência da aristocracia romana, rodeado de privilégios materiais e destinado às mais altas funções do Estado, esse ensinamento tinha um peso particular. A filosofia estoica não era uma abstração distante, era uma proposta de vida concreta, exigente e, em muitos aspectos, contracultural em relação aos valores que a elite romana exibia publicamente. O estoicismo ensinava que a virtude, e não a glória ou a riqueza, era o único bem verdadeiro. Ensinava também que todos os seres humanos compartilham uma razão comum, o que tornava o escravo e o imperador, ao menos do ponto de vista filosófico, membros da mesma família universal. Marco não apenas leu Epicteto, ele o internalizou. As meditações, escritas décadas mais tarde, estão repletas de ecos diretos do pensamento epictético, o que demonstra que aquela leitura da adolescência não foi um entusiasmo passageiro, mas uma âncora intelectual que resistiu a décadas de pressões, guerras e tragédias pessoais. Paralelamente à influência de Epicteto, Marco Aurélio teve acesso a dois dos mestres mais respeitados de sua época. O primeiro foi Marco Cornélio Frontão, considerado o maior orador latino depois de Cícero. Frontão foi contratado para ensinar retórica ao jovem Marcos e desempenhou esse papel com dedicação visível, como atestam as cartas trocadas entre os dois, que sobreviveram parcialmente até os dias de hoje. Frontão era um homem de afetos genuínos e a correspondência entre mestre e discípulo revela uma relação de carinho mútuo que ia além da sala de aula.
Ele via no jovem Marco um talento fora do comum e não escondia o orgulho que sentia ao acompanhar seu desenvolvimento. No entanto, foi o segundo grande mestre, Júnior Rústico, quem exerceu a influência mais profunda e duradoura sobre a formação filosófica de Marco. Rústico era um estoico convicto, discípulo da tradição de Epicteto, e foi ele quem colocou nas mãos do jovem os textos que o orientariam para o resto da vida. Marco Aurélio reconheceria isso com clareza nas meditações, ao registrar que devia a Rústico a compreensão de que seu caráter precisava de formação e cuidado constantes, e que os livros de Epicteto eram essenciais nesse caminho. A adoção do estoicismo por Marco não foi uma escolha acadêmica, feita para impressionar ou para se distinguir socialmente. Foi uma escolha existencial. Ainda adolescente, ele começou a rejeitar os hábitos que o estoicismo classificava como distrações, os espetáculos grandiosos, o vestuário elaborado, o comportamento calculado para obter aprovação alheia. Passou a dormir em condições simples, a se alimentar com moderação e a reservar tempo diário para a reflexão, hábitos que manteve mesmo depois de se tornar imperador. Outro aspecto central do estoicismo que Marco absorveu foi a noção de dever. Para os estoicos, cada ser humano tem uma função a cumprir no arranjo racional do cosmos. E cumpri-la bem, sem reclamar das circunstâncias nem buscar recompensas, é a expressão mais alta da virtude. Esse princípio moldou profundamente a maneira como Marco encarou o poder. Governar, para ele, nunca foi um privilégio a ser desfrutado, mas uma responsabilidade a ser cumprida com rigor e humildade. Há também registros de que, por volta dos 11 ou 12 anos, Marco passou a usar o manto de filósofo, uma veste simples associada à tradição grega do pensamento filosófico, e que esse gesto provocou certa surpresa no ambiente da corte. Mas o avô, que reconhecia na seriedade do neto algo genuíno e não uma pose, não o desencorajou. Pelo contrário, a austeridade voluntária do menino era vista dentro dos valores da família como um sinal de caráter sólido. Os primeiros escritos pessoais de Marco Aurélio, anteriores às meditações, não chegaram até nós, mas a correspondência com Frontão, datada já dos anos em que Marco era um jovem adulto na corte, oferece vislumbres de como seu pensamento se organizava. Nesses textos, ele se mostra reflexivo, cuidadoso com as palavras, às vezes autocrítico em relação ao próprio desempenho nos estudos. Há uma passagem em que ele confessa a Frontão que passou a noite sem dormir, não por doença, mas por estar preocupado com a qualidade de um texto que havia escrito. Esse nível de exigência consigo mesmo seria uma marca constante de sua personalidade. O estoicismo, portanto, não chegou a Marco Aurélio como uma doutrina pronta para ser usada em discursos públicos. Chegou como um conjunto de práticas diárias, de perguntas que se renovam a cada manhã, de uma disciplina que não admite pausas. E foi essa filosofia, absorvida ainda na infância e testada ao longo de décadas, que permitiu a um homem destinado ao maior dos poderes manter, ao menos como ideal constante, a postura de quem sabe que o poder é circunstancial e a virtude, o único patrimônio que não se perde. Capítulo 3. Herdeiro do trono. A adoção por Adriano e os anos, ao lado de Antonino Pio. No ano 136 d.C., o imperador Adriano atravessava uma fase delicada.
Seu governo chegava ao ocaso, sua saúde deteriorava-se de forma visível, e a questão da sucessão pesava sobre Roma com uma urgência que a corte mal conseguia disfarçar. Adriano era um homem de inteligência aguçada e visão estratégica, e sabia que escolher mal o sucessor poderia comprometer décadas de estabilidade. Foi nesse contexto que o nome de um jovem de 15 anos começou a circular com crescente seriedade nos corredores do poder imperial. Marco Aurélio já era conhecido nos círculos aristocráticos de Roma, não apenas por sua linhagem, mas por uma reputação que chamava a atenção justamente por ser incomum para alguém de sua idade e posição. Era sério sem ser arrogante, estudioso sem ser pedante, e carregava uma presença que os contemporâneos descreviam como serena. O próprio Adriano teria se referido a ele com o apelido carinhoso de Verissimus, que em latim significa algo próximo de o mais verdadeiro, uma alusão ao caráter percebido como genuíno e sem afetação do jovem. A sucessão, no entanto, foi montada em etapas. Adriano adotou primeiro Lúcio Hélio César, um aristocrata de saúde frágil, que morreu no início do ano 138, antes mesmo de assumir qualquer função imperial. Diante do imprevisto, Adriano redesenhou rapidamente o plano. Escolheu como novo herdeiro Tito Aurélio Antonino, um senador respeitado e de temperamento estável, mas impôs uma condição. Antonino deveria, por sua vez, adotar 2 jovens como seus próprios filhos e futuros co-herdeiros. Um deles era o filho biológico do falecido Lúcio Hélio, que recebeu o nome de Lúcio Vero. O outro era Marcus Annius Verus, o futuro Marco Aurélio, que passou então a se chamar Marcus Aelius Aurelius Verus. Essa cadeia de adoções, engenhosa do ponto de vista político, revelava algo sobre o modo como Roma encarava a continuidade do poder. A sucessão biológica não era o único caminho legítimo. O que importava era a escolha deliberada do mais capaz, combinada com a legitimidade formal da adoção. Marco Aurélio tinha 17 anos quando Adriano morreu, em julho do ano 138, e Antonino assumiu o trono com o nome pelo qual ficaria conhecido na história: Antonino Pio. Os 23 anos que se seguiram foram, para Marco, um período de formação política intensa e gradual. Antonino Pio era um governante cauteloso, avesso a conflitos desnecessários, que administrava o império com uma estabilidade quase monótona se comparada às turbulências de governos anteriores. Para Marco, conviver com esse modelo de exercício do poder foi uma escola prática que complementou de forma decisiva toda a formação filosófica recebida dos mestres. Durante esse período, Marco foi progressivamente introduzido nas responsabilidades do Estado. Recebeu o título de César, participou de cerimônias oficiais, foi incluído nos processos de consulta política e começou a acompanhar de perto as decisões administrativas do pai adotivo. Antonino Pio não era um homem de grandes gestos nem de reformas radicais, mas era reconhecido pela equidade e pela moderação nos julgamentos, qualidades que Marco observou e internalizou como parte de seu próprio aprendizado. Foi também nesse período que se realizou o casamento que marcaria a vida pessoal de Marco de forma duradoura. Em 145, ele se casou com Faustina, filha biológica de Antonino Pio, conhecida na história como Faustina Jovem, para distingui-la da mãe, Faustina Sênior. O casamento havia sido acertado ainda quando Marco e Faustina eram crianças, como parte dos arranjos dinásticos que cimentavam a estrutura familiar da linha antonina. A relação entre os dois, ao longo dos anos, gerou pelo menos 13 filhos, embora a maioria tenha morrido ainda na infância, uma realidade comum na antiguidade, mesmo entre as famílias mais privilegiadas. A figura de Faustina é envolta em controvérsia nas fontes antigas. Alguns autores, hostis a ela, circularam rumores sobre sua fidelidade conjugal,
e sobre supostos envolvimentos com gladiadores e homens da plebe. Acusações que os historiadores modernos tratam com ceticismo, considerando-as parte do padrão de difamação ao qual mulheres de posição pública eram frequentemente submetidas na literatura romana. Marco Aurélio, por sua vez, registrou nas Meditações palavras de afeto genuíno pela esposa, descrevendo-a como amorosa, obediente e simples, o que indica que, ao menos do ponto de vista dele, o matrimônio era percebido com carinho e respeito. O longo período ao lado de Antonino Pio ensinou a Marco algo que os livros de filosofia não conseguiriam transmitir com a mesma eficácia: a paciência administrativa. Governar um império não era uma tarefa heróica ou dramática no cotidiano. Era feita de decisões repetitivas, de audiências longas, de cartas a serem respondidas, de petições a serem analisadas, de conflitos menores a serem arbitrados com justiça. Marco observou o pai adotivo atravessar décadas, cumprindo esse trabalho sem fanfarra, e compreendeu que a grandeza do governante não estava nos gestos espetaculares, mas na consistência silenciosa com que cumpria seu dever dia após dia. Quando Antonino Pio morreu, em março do ano 161, após um reinado de quase 23 anos, Marco Aurélio tinha 40 anos. Havia passado mais da metade de sua vida se preparando para um papel que ninguém esperava que ele buscasse com ansiedade e que ele próprio nunca descreveu como uma ambição. O trono o aguardava, e ele o aceitou não como prêmio, mas como encargo. Capítulo 4. O imperador filósofo, ascensão ao trono e o governo compartilhado. A morte de Antonino Pio, em março do ano 161 d.C., foi serena. O imperador adoeceu após um jantar, entrou em febre e foi se apagando nos dias seguintes com a mesma tranquilidade com que havia governado. Seus últimos registros indicam que, perguntado pelos guardas sobre a senha da noite, respondeu com uma única palavra: equanimidade. Era um adeus coerente com toda uma vida. Para Marco Aurélio, que acompanhou os últimos dias do pai adotivo, a transição foi ao mesmo tempo uma perda pessoal e o início de uma responsabilidade que ele havia se preparado para carregar, mas que nenhuma preparação tornava leve. O Senado romano reconheceu Marco Aurélio como imperador de forma imediata e unânime. Mas o que aconteceu nos dias seguintes surpreendeu a corte e deixou uma marca duradoura na história política de Roma. Ao contrário do que seria esperado, Marco recusou-se a assumir o poder sozinho. Exigiu que o Senado reconhecesse igualmente Lúcio Vero, seu irmão adotivo, como co-imperador com poderes equivalentes aos seus. Era a primeira vez na história romana que dois imperadores governavam simultaneamente com o mesmo título e a mesma autoridade formal. A decisão levantou questões imediatas. Lúcio Vero era um homem de personalidade completamente distinta da de Marco. Onde este era austero, reflexivo e contido, Lúcio era expansivo, dado aos prazeres, aficionado por corridas de bigas e espetáculos públicos. As fontes antigas, em sua maioria favoráveis a Marco, tenderam a retratar Lúcio de forma pouco lisonjeira, mas os historiadores modernos apontam que essa visão é em parte construída pelo contraste deliberado com a figura do co-imperador filósofo. O fato concreto é que Marco insistiu no governo compartilhado, e essa insistência diz muito sobre sua compreensão do poder como função coletiva, não como troféu pessoal. A decisão tinha também uma lógica prática. O império era vasto demais para ser gerido por um único homem, e a divisão de responsabilidades permitia que, enquanto um governante cuidava das questões civis e administrativas em Roma, o outro pudesse se deslocar para as fronteiras em caso de conflito. Marco assumiu o papel mais voltado à administração interna, ao direito e à diplomacia.
Lúcio ficaria encarregado das campanhas militares quando estas se tornassem necessárias, o que não tardaria a ocorrer. Os primeiros atos do novo governo revelaram as prioridades de Marco com clareza. Uma das medidas mais comentadas foi sua postura nas audiências judiciais. Marco dedicava longas horas ao julgamento de casos, recusando-se a despachar processos com a rapidez superficial que os imperadores anteriores às vezes adotavam para reduzir o volume de trabalho. Ele ouvia as partes, deliberava com cuidado e, segundo relatos de contemporâneos, continuava a analisar casos, mesmo quando já havia ultrapassado o horário habitual das audiências. Para Marco, a justiça não era uma obrigação administrativa a ser cumprida com eficiência burocrática, mas um exercício moral que exigia atenção plena. No campo jurídico, o reinado de Marco Aurélio é lembrado por uma série de avanços significativos na proteção de grupos historicamente vulneráveis dentro da estrutura romana. A condição dos escravos recebeu atenção particular. Foram ampliadas as restrições ao tratamento cruel por parte dos senhores, e criaram-se mecanismos legais que permitiam a escravos denunciar abusos em determinadas circunstâncias. A proteção de órfãos e viúvas também foi reforçada, com maior rigor na administração de heranças e tutelas. Essas reformas não aboliram as estruturas de desigualdade que sustentavam a sociedade romana, mas representaram uma tentativa concreta de humanizar o funcionamento do direito dentro dos limites do que o sistema permitia. Marco também demonstrou contenção no uso dos símbolos do poder imperial. Recusou honras excessivas que o Senado lhe oferecia com entusiasmo. Limitou os gastos com espetáculos públicos quando as circunstâncias financeiras do império assim exigiam e manteve uma rotina pessoal que seus contemporâneos descreviam como próxima da austeridade filosófica que pregava. Acordava cedo, reservava tempo para a leitura e para a escrita, atendia petições e despachos ao longo do dia e, à noite, voltava às anotações que décadas depois seriam conhecidas como as Meditações. A relação com o Senado foi outro aspecto distintivo de seu governo. Marco cultivou uma postura de respeito formal pela instituição que ia além do protocolo. Comparecia às sessões com regularidade, consultava os senadores sobre decisões importantes e evitava o estilo autocrático que alguns de seus antecessores haviam adotado. Isso não significava que o Senado detivesse poder real no governo do Império, já que a concentração de autoridade nas mãos do imperador era uma realidade estrutural do sistema romano. Mas o gesto de deferência era percebido como genuíno e contribuía para manter o ambiente político mais estável. Nos primeiros anos do governo conjunto, Marco e Lúcio mantiveram uma relação de colaboração funcional. Marco demonstrava afeto pelo irmão adotivo nas comunicações públicas e privadas, e Lúcio, por sua vez, parecia reconhecer nos limites práticos da divisão de poder uma generosidade que poucas vezes um cogovernante havia mostrado na história romana. A crise, no entanto, já se aproximava pelas fronteiras orientais do Império, e o período de relativa paz interna dos primeiros anos logo cederia lugar às primeiras grandes pressões militares do reinado. Capítulo 5. Guerras nas fronteiras, a ameaça parta e as campanhas do Oriente. Pouco depois de Marco Aurélio e Lúcio Vero assumirem o trono, uma notícia chegou a Roma com a urgência que os primeiros meses de um novo governo raramente comportam. No Oriente, o Império Parto havia cruzado a fronteira romana, invadido a Armênia e instalado um rei fantoche no trono daquele reino tampão que, por décadas, havia servido como zona de equilíbrio entre as duas grandes potências da antiguidade. O general romano responsável pela região foi derrotado em campo aberto, uma humilhação que ecoou pelos corredores do Palatino e exigiu resposta imediata.
Armênia era um território de importância estratégica desproporcional ao seu tamanho. Situada entre o Planalto Anatoliano e as planícies da Mesopotâmia, ela funcionava como chave de acesso às rotas comerciais e militares que conectavam o Mediterrâneo ao Oriente Médio. Perdê-la para a influência parta significava ceder ao rival mais poderoso de Roma uma posição de vantagem que poderia comprometer décadas de equilíbrio regional. Marco Aurélio compreendeu a gravidade da situação e tomou uma decisão que refletia tanto sua estratégia quanto sua autoavaliação honesta. Enviou Lúcio Vero para comandar a campanha no Oriente, assumindo ele próprio a responsabilidade pelo governo em Roma. Lúcio Vero partiu para o Oriente no ano 162, com um exército reforçado e acompanhado por generais experientes, entre os quais se destacavam Estácio Prisco e Gaio Avídio Cássio, este último um comandante de talento excepcional que anos depois voltaria ao centro da história de maneira dramática. Lúcio estabeleceu seu quartel-general em Antioquia, cidade rica e cosmopolita que oferecia todos os confortos que o co-imperador apreciava, e delegou as operações de campo aos seus generais, uma divisão de trabalho que funcionou com eficiência surpreendente. Estácio Prisco reconquistou a Armênia no ano 163, capturando a capital Artaxata e instalando um novo rei alinhado a Roma. Em seguida, a campanha avançou para a Mesopotâmia, o coração do território parto. Avídio Cássio conduziu as operações com uma agressividade calculada, descendo pelo rio Eufrates e capturando Seleucia e Ctesifonte, as duas cidades mais importantes do império inimigo. Ctesifonte, capital parta, foi saqueada em 165 e o palácio do rei Vologases III foi reduzido a cinzas. Foi uma vitória de proporções históricas e Roma celebrou com os rituais habituais de triunfo. Lúcio Vero retornou a Roma no ano 166, coberto de glória oficial. E o Senado concedeu aos dois imperadores o título de Armeniacos, médicos e particos, honrarias que reconheciam formalmente as conquistas da campanha. Marco aceitou os títulos com a contenção característica que marcava sua relação com as celebrações públicas, ciente de que a vitória havia sido construída no campo pelos generais e pelos soldados, não por ele. Mas as legiões que voltaram do Oriente trouxeram consigo algo que nenhum título de glória conseguia disfarçar. Entre os soldados que marcharam de volta às províncias ocidentais, uma doença se espalhava com uma velocidade e uma letalidade que os médicos romanos não haviam enfrentado antes. A peste antonina, como ficou conhecida na história, provavelmente causada pelo vírus da varíola, ou, segundo algumas hipóteses mais recentes, pelo sarampo, chegou às províncias do Império entre 165 e 166, e se instalou com uma brutalidade que as fontes contemporâneas descrevem com detalhe perturbador. O médico Galeno de Pérgamo, que exercia sua profissão em Roma naquele período e é uma das principais fontes sobre a doença, registrou os sintomas com precisão clínica: febre alta, diarreia, inflamação da garganta e o sinal mais característico, erupções cutâneas que cobriam o corpo inteiro e frequentemente deixavam cicatrizes permanentes nos sobreviventes. A mortalidade era alta. E nas regiões mais afetadas, especialmente nas cidades densamente habitadas, a doença varria famílias inteiras em questão de dias. O impacto militar foi imediato. Legiões inteiras perderam parte significativa de seus efetivos. E a capacidade ofensiva do exército romano nas fronteiras foi temporariamente reduzida.
Marco Aurélio respondeu com medidas práticas. Recrutou novos soldados, incluindo gladiadores e escravos libertos em situações de emergência, algo que as normas tradicionais do exército romano evitavam, e reorganizou a distribuição das legiões para compensar as perdas. Não foi uma resposta triunfal, mas foi eficaz dentro das circunstâncias. O que a campanha contra os partas revelou, portanto, foi uma dualidade que definiria o reinado inteiro de Marco Aurélio. De um lado, a capacidade militar do império ainda era impressionante, capaz de projetar força até o coração da Mesopotâmia e trazer de volta vitórias que entravam para os anais da história romana. Do outro, cada vitória carregava consequências imprevistas, e o mundo sobre o qual Marco Aurélio governava era suficientemente complexo para transformar um triunfo no Oriente em uma crise sanitária que ameaçava o coração do próprio império. O imperador filósofo aprendeu essa lição com um custo que ainda estava longe de atingir seu valor total. Capítulo 6. A praga, a morte e a solidão do poder. A peste antonina não chegou a Roma como um evento isolado e passageiro. Ela se instalou no império com a persistência de uma presença permanente, recuando em alguns períodos apenas para retornar com força renovada em outros. Entre os anos 165 e 180, a doença atravessou fronteiras provinciais, subiu pelos rios comerciais, entrou pelos portos e se alojou nas cidades com uma capacidade de propagação que o mundo antigo não tinha instrumentos para conter. Estimativas modernas, baseadas em fontes documentais e arqueológicas, sugerem que a epidemia pode ter matado entre 5% e 10% da população total do Império ao longo de suas ondas sucessivas, com picos de mortalidade muito mais altos nas regiões urbanas mais densas. Roma, a maior cidade do mundo ocidental, com uma população que provavelmente ultrapassava 1 milhão de habitantes, foi atingida com particular brutalidade. O historiador Dion Cássio registrou que, nos momentos mais agudos da epidemia na capital, morriam até 2.000 pessoas por dia. Os serviços funerários não conseguiam dar conta do volume de mortos, e o Estado romano precisou intervir para organizar o sepultamento em escala, que não tinha precedentes na história da cidade. Marco Aurélio assumiu pessoalmente a supervisão de parte dessas medidas, o que incluía a distribuição de caixões às famílias mais pobres que não tinham recursos para custear o enterro dos seus. O impacto econômico acompanhou o demográfico com uma lógica cruel. A morte em massa de trabalhadores rurais reduziu a produção agrícola em diversas províncias, gerando escassez em regiões que até então abasteciam o restante do império com regularidade. O exército, que dependia de recrutamento constante para manter suas legiões nas fronteiras, enfrentou dificuldades crescentes para repor as baixas causadas pela doença. O comércio interno desacelerou à medida que as rotas de troca tornaram-se também rotas de contágio, e os mercadores passaram a evitar cidades com alta mortalidade declarada. Marco Aurélio respondeu à crise com uma combinação de medidas práticas e uma postura pública que buscava transmitir estabilidade sem negar a gravidade do momento. Realizou cerimônias religiosas em escala ampliada, convocando ritos de purificação e apaziguamento dos deuses que os romanos associavam à proteção contra epidemias. Essa resposta religiosa não era contraditória com sua formação filosófica estoica. Para Marco, honrar as tradições religiosas da cidade era parte do dever de um governante, independentemente de suas convicções pessoais mais profundas. No plano econômico, leiloou objetos de valor do próprio Palácio Imperial para arrecadar recursos destinados ao enfrentamento da crise, uma medida que impressionou os contemporâneos tanto pela eficácia prática quanto pelo simbolismo. Vender as joias e louças do palácio para custear as necessidades do povo
Era um gesto que poucos governantes antes dele haviam feito e que comunicava de forma concreta a prioridade que ele atribuía ao bem coletivo em detrimento do patrimônio pessoal do cargo. Em meio à devastação da epidemia, uma perda de natureza diferente atingiu Marco Aurélio no ano 169. Lúcio Vero, seu co-imperador e irmão adotivo, morreu durante uma viagem de retorno das fronteiras do Danúbio, provavelmente vítima de um derrame cerebral. Embora algumas fontes antigas sugiram que a peste antonina também pode ter contribuído para seu enfraquecimento. Lúcio tinha apenas 38 anos, e apesar das diferenças de temperamento que os dois sempre mantiveram, sua morte deixou Marco diante de uma solidão no poder que as décadas anteriores de governo compartilhado haviam, ao menos parcialmente, suavizado. A morte de Lúcio transformou o caráter do reinado de forma estrutural. Marco Aurélio passou a governar sozinho, e o peso de cada decisão recaiu sobre ele sem a possibilidade de distribuí-lo por uma estrutura dual. Havia questões militares urgentes nas fronteiras do norte, havia a epidemia em curso, havia a administração cotidiana de um império imenso e havia também as perdas pessoais que se acumulavam fora do âmbito político. Entre os filhos que ele e Faustina haviam tido, vários já haviam morrido ainda crianças, e o luto era uma presença constante na vida doméstica do imperador. As meditações escritas nesse período carregam uma tonalidade que os leitores modernos frequentemente associam à melancolia, embora os estudiosos prefiram o termo estoico mais preciso de aceitação ativa. Marco não escrevia sobre o sofrimento buscando consolo ou piedade, mas trabalhando filosoficamente para manter a serenidade diante do que não podia ser mudado. Há passagens em que ele lembra a si mesmo que a morte é natural, que a perda é parte inevitável da existência, e que a resistência emocional ao que é inevitável representa um desperdício de energia que poderia ser direcionada ao cumprimento do dever. Essa capacidade de continuar funcionando em meio ao luto e à pressão acumulada era admirada pelos que conviviam com o imperador, mas também cobrava seu preço. Marco Aurélio era um homem de saúde frágil desde a juventude, propenso a dores no peito, problemas digestivos e distúrbios do sono, condições que ele mesmo registrou nas meditações e que seu médico Galeno tentou tratar com dietas e prescrições específicas. A combinação de uma constituição física delicada com décadas de responsabilidade ininterrupta deixava marcas visíveis, e aqueles que o viam nas audiências públicas na segunda metade de seu reinado descreviam um homem que parecia carregar o peso do cargo em cada gesto. A solidão do poder, no caso de Marco Aurélio, não era a solidão do tirano cercado de aduladores que não ousam dizer a verdade. Era a solidão mais silenciosa de quem compreende que, no fim, a responsabilidade pela decisão é intransferível e que nenhuma filosofia, por mais profunda que seja, consegue dividir com outra pessoa o peso específico de governar em tempos de crise. Esse entendimento, que as meditações expressam de formas variadas e persistentes, era ao mesmo tempo o fardo e a dignidade de um reinado que ainda não havia chegado ao seu momento mais exigente. Capítulo 7. As guerras marcomanas, o imperador nos campos de batalha. No ano 166 d.C., enquanto o império ainda absorvia os efeitos da epidemia e reorganizava as legiões desgastadas pela campanha no Oriente, uma pressão de natureza completamente diferente começou a se fazer sentir ao longo da fronteira do rio Danúbio.
Tribos germânicas e sármatas, em movimentos que os historiadores modernos associam a uma cadeia de deslocamentos populacionais no interior do continente europeu, começaram a cruzar o rio em pontos variados, atacando cidades provinciais e saqueando territórios que há gerações viviam sob a proteção das legiões romanas. O que começou como incursões isoladas rapidamente revelou uma escala e uma coordenação que exigiam resposta imperial direta. Os marcomanos eram o grupo mais numeroso e organizado entre os povos que pressionavam a fronteira naquele período. Estabelecidos ao norte do Danúbio, na região que corresponde aproximadamente à atual República Tcheca e Eslováquia, eles haviam mantido relações oscilantes com Roma ao longo de gerações, ora como aliados, ora como adversários. Junto a eles, os quados, os iaziges e outras tribos sármatas formavam um conjunto de forças que, embora sem a coesão de um exército regular, compensavam em mobilidade e agressividade o que lhes faltava em organização centralizada. A gravidade da ameaça ficou evidente quando os invasores chegaram a penetrar até a região da Itália do Norte, atacando a cidade de Opitergium, atual Oderzo, no ano 169. Era a primeira vez em séculos que forças inimigas pisavam em solo italiano, e o impacto psicológico desse avanço sobre a população romana foi considerável. Marco Aurélio respondeu com uma mobilização que não tinha precedentes em seu reinado até aquele momento, recrutando novos soldados em escala ampliada, levantando recursos financeiros extraordinários e assumindo pessoalmente o comando das operações no norte. A decisão de ir ao campo de batalha não era óbvia para um homem de 48 anos, com saúde frágil e sem experiência militar direta anterior. Marco Aurélio havia passado toda a vida adulta em Roma ou em vilas próximas à capital, governando com a pena e a palavra, não com a espada. Mas o momento exigia presença e ele sabia disso. Partiu para o norte acompanhado de seu Estado-Maior e se instalou em Carnuntum, cidade militar, às margens do Danúbio, que se tornaria o centro de operações das campanhas por vários anos. A vida nos acampamentos militares foi uma experiência radicalmente diferente de tudo que Marco havia conhecido antes. Os invernos no Danúbio eram rigorosos, as condições sanitárias dos acampamentos eram precárias em comparação ao conforto do palácio, e a violência das operações militares contrastava de forma aguda com o ambiente contemplativo em que o imperador havia passado décadas construindo sua vida interior. Mas foi precisamente nesse ambiente áspero e imprevisível que ele escreveu algumas das páginas mais reflexivas das Meditações, como se a proximidade com a morte e a brutalidade da guerra tornassem a necessidade de clareza filosófica ainda mais urgente. As guerras marcomanas se prolongaram por mais de uma década, com pausas intermitentes para negociações e reorganizações militares. Marco Aurélio conduziu as campanhas em múltiplas fases, avançando sobre o território inimigo além do Danúbio, em operações que buscavam não apenas repelir os invasores, mas estabelecer uma presença romana permanente nas regiões ao norte do rio. Há evidências de que ele chegou a considerar a criação de duas novas províncias romanas naquele território, Marcomania e Sarmatia, o que teria representado a maior expansão territorial do Império desde os tempos de Trajano. A estratégia militar de Marco, orientada pelos generais que o assessoravam, combinava campanhas ofensivas com uma política de assentamento de povos germânicos dentro das fronteiras romanas. Grupos inteiros de bárbaros, como eram chamados os povos não romanizados, foram relocados em terras provinciais com a condição de fornecer soldados ao exército imperial. Era uma solução pragmática para dois problemas simultâneos:
A escassez de mão de obra nas províncias devastadas pela epidemia e a necessidade de reduzir a pressão nas fronteiras, integrando parte das populações invasoras à estrutura do próprio império. Um dos registros mais duradouros dessas guerras sobreviveu não em texto, mas em pedra. A coluna de Marco Aurélio, erguida em Roma após sua morte e ainda hoje visível na Piazza Colonna, narra em espiral ascendente as campanhas do Danúbio por meio de cenas esculpidas com riqueza de detalhe. Inspirada na coluna de Trajano, ela mostra batalhas, travessias de rios, negociações com líderes bárbaros e cenas do cotidiano militar, incluindo um episódio conhecido como o Milagre da Chuva, em que soldados romanos sedentos são salvos por uma tempestade repentina durante uma batalha. Um momento que as fontes cristãs, mais tarde, atribuiriam à intercessão de soldados cristãos na legião e que os romanos associaram à proteção de Júpiter. A campanha também foi marcada por episódios de violência que os relatos modernos não omitem. O tratamento dispensado a prisioneiros e populações conquistadas seguia os padrões brutais da guerra antiga, e Marco Aurélio, apesar de toda a sua formação filosófica voltada para a humanidade universal, não foi uma exceção às normas militares de sua época. As cenas da coluna mostram decapitações, aldeias incendiadas e populações conduzidas como cativos, imagens que coexistem com os textos das meditações sobre a fraternidade entre os seres humanos, com uma tensão que os historiadores reconhecem como parte da complexidade irredutível de sua figura. No ano 175, uma notícia inesperada interrompeu as campanhas do norte de forma abrupta. A guerra havia chegado a um ponto em que uma resolução definitiva parecia próxima. E foi justamente nesse momento que uma crise de natureza completamente diferente obrigou Marco Aurélio a voltar sua atenção para o interior do próprio império. O imperador filósofo, que havia aprendido a dormir em tendas militares e a escrever filosofia entre batalhas, estava prestes a enfrentar uma ameaça que não viria de além das fronteiras, mas de dentro delas. Capítulo 8. Meditações. O diário íntimo de um homem que duvidava de si mesmo. Entre todos os documentos que sobreviveram da antiguidade, poucos são tão desconcertantes quanto as meditações de Marco Aurélio. Não porque sejam obscuras ou de difícil compreensão, mas precisamente pelo contrário. São transparentes de uma forma que os textos do mundo antigo raramente alcançam. Um homem que governou o maior império do mundo conhecido sentou-se, noite após noite, em tendas militares às margens do Danúbio e em aposentos do Palácio Imperial em Roma, e escreveu para si mesmo, não para a posteridade, não para instruir sucessores, não para justificar decisões perante a história. Escreveu como quem precisa pensar em voz alta para não se perder. O título pelo qual a obra ficou conhecida não foi dado pelo autor. Marco Aurélio nunca chamou suas anotações de meditações. Os manuscritos gregos originais trazem uma inscrição que pode ser traduzida como para si mesmo, uma descrição que captura com precisão tanto o destinatário quanto a função do texto. Era um diário filosófico, uma prática de autoexame cotidiano que o estoicismo recomendava como exercício de formação do caráter. Escrever era para Marco uma forma de se cobrar, de verificar se suas ações do dia haviam sido coerentes com os princípios que ele afirmava seguir. A obra está organizada em 12 livros, mas essa divisão não corresponde a capítulos temáticos nem a uma progressão narrativa deliberada. Os registros se sucedem sem ordem cronológica estrita, e o mesmo tema pode reaparecer em variações ao longo de diferentes livros, como se Marco retornasse persistentemente às mesmas questões porque elas ainda não estavam resolvidas. Essa estrutura repetitiva,
que poderia parecer um defeito de organização, é, na verdade, um dos aspectos mais reveladores da obra. Mostra um homem que não se considerava pronto, que não havia chegado a uma paz definitiva, que continuava lutando consigo mesmo décadas depois de ter começado a estudar filosofia. Os temas centrais que percorrem os 12 livros podem ser identificados com alguma clareza. A impermanência de todas as coisas aparece com frequência notável. Marco lembrava a si mesmo que tudo passa, que os impérios se dissolvem, que os nomes dos grandes são esquecidos, que a diferença entre um rei e um mendigo, do ponto de vista do cosmos, é praticamente nula diante da imensidão do tempo. Esse exercício não era pessimismo, mas uma técnica estoica deliberada chamada memento mori, a lembrança constante da morte como forma de manter o foco no que realmente importa no momento presente. Outro tema recorrente é a relação com os outros seres humanos, especialmente com aqueles que se comportam de forma injusta, cruel ou irritante. Marco retornava constantemente à ideia de que as pessoas que fazem o mal o fazem por ignorância, não por natureza corrompida, e que a resposta adequada a quem age errado não é a raiva, mas uma espécie de compreensão compassiva combinada com firmeza. Há passagens em que ele se cobra explicitamente por ter sentido impaciência ou irritação com alguém, e em que se lembra de que o outro age dentro de suas próprias limitações, da mesma forma que ele próprio age dentro das suas. A autocrítica é um elemento estrutural das meditações, de uma forma que surpreende os leitores modernos, acostumados a textos de autoajuda que prometem confiança e autoafirmação. Marco Aurélio escrevia sobre suas próprias falhas com uma honestidade desconfortável. Registrava quando havia agido por vaidade, quando havia buscado aprovação alheia, quando havia se deixado distrair por preocupações triviais. Não se poupava nem nos momentos em que o poder absoluto poderia ter justificado qualquer indulgência consigo mesmo. Esse nível de exigência interior é o que torna o texto diferente de qualquer manual de virtude. É o registro de uma prática imperfeita, não de uma teoria perfeita. A escrita das meditações ocorreu em sua maior parte durante os anos das guerras marcomanas, entre 170 e 180, quando Marco passava longos períodos nos acampamentos militares do Danúbio. Alguns livros trazem indicações de localização que os confirma. O segundo livro é identificado como escrito entre os Granuás, o terceiro em Carnuntum. Essa origem geográfica é significativa. Os pensamentos mais profundos de Marco sobre a transitoriedade da vida e a necessidade de viver com integridade foram escritos em um ambiente onde a morte era uma realidade cotidiana, onde as decisões do imperador determinavam a sobrevivência ou o fim de milhares de pessoas, e onde qualquer ilusão sobre a grandeza do poder era dissolvida pela crueza da guerra. O estoicismo que Marco praticava nas meditações era diferente do estoicismo como sistema filosófico teórico. Ele não escrevia tratados nem argumentava posições em debates abstratos. Escrevia lembretes práticos, instruções a si mesmo sobre como agir na próxima audiência, na próxima conversa difícil, no próximo momento em que a raiva ou o cansaço ameaçassem comprometer seu julgamento. Há uma passagem no segundo livro em que ele se diz que, ao acordar de manhã, deve antecipar mentalmente que durante o dia encontrará pessoas ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas, e que deve estar preparado para tratá-las com paciência, porque todas compartilham com ele a mesma razão humana e são, portanto, parte da mesma comunidade universal. A noção de que todos os seres humanos pertencem a uma comunidade racional comum, que os estoicos chamavam de cosmópolis, a cidade do cosmos, permeia as meditações com uma consistência que tem levado gerações de leitores a reconhecer no texto
uma ressonância que transcende seu contexto histórico específico. Marco escrevia em grego, a língua da filosofia, no século II depois de Cristo, mas as questões que colocava para si mesmo, como agir com integridade quando ninguém está olhando, como manter a serenidade diante do sofrimento inevitável, como distinguir o que depende de nós do que não depende, continuam sendo perguntas que qualquer ser humano em qualquer época pode reconhecer como suas. A obra sobreviveu por um acidente da história. Marco nunca a publicou, e não há indicações de que tenha planejado fazê-lo. O manuscrito circulou de forma restrita após sua morte, foi preservado em cópias medievais e chegou à imprensa pela primeira vez em 1559, quando o editor suíço Wilhelm Silander o publicou com base em um manuscrito cujo paradeiro posterior é desconhecido. Desde então, as meditações nunca saíram de circulação, sendo reeditadas, traduzidas e relidas em cada século que se seguiu, por leitores que vão de imperadores e generais a estudantes de filosofia e pessoas comuns que encontraram no texto de um imperador romano do século II uma linguagem para as suas próprias batalhas interiores. Capítulo 9. Sombras do reinado, perseguições, traições e o problema da sucessão. O reinado de Marco Aurélio, frequentemente evocado como um período de governo sábio e equilibrado, carregava também contradições que o tempo não apagou. Algumas das sombras mais persistentes sobre sua figura histórica dizem respeito a três questões distintas que se entrelaçam na segunda metade de seu governo: o tratamento dispensado aos cristãos, a rebelião de um dos generais mais talentosos do Império e a decisão que muitos contemporâneos e historiadores posteriores consideraram o maior erro de seu reinado, a escolha de Cômodo como sucessor. A questão cristã é a que mais divide os estudiosos modernos. Durante o reinado de Marco Aurélio, houve perseguições documentadas a comunidades cristãs em diversas províncias do Império, sendo o martírio dos cristãos de Leão, na Gália, ocorrido por volta do ano 177, o episódio mais amplamente registrado e estudado. Nesse caso, membros da comunidade cristã local foram presos, torturados e executados após um processo que envolveu autoridades provinciais e, aparentemente, alguma forma de sanção imperial. A questão de até que ponto Marco Aurélio era pessoalmente responsável por essas perseguições, ou mesmo informado de seus detalhes, é disputada. O sistema administrativo do Império Romano era descentralizado o suficiente para que governadores provinciais tomassem decisões severas, sem consulta direta ao imperador em cada caso. Ao mesmo tempo, o quadro jurídico que tornava possível a perseguição aos cristãos, baseado na recusa deles em participar dos cultos públicos romanos, era uma realidade pré-existente ao reinado de Marco e não foi por ele alterado. O filósofo Celso, contemporâneo de Marco, escreveu um tratado crítico ao cristianismo que circulava nos círculos intelectuais da época. E as Meditações contêm uma passagem em que Marco se refere à disposição dos cristãos para morrer como uma mera obstinação teatral, o que indica que ele conhecia o fenômeno e não o admirava. O que torna a questão particularmente complexa é justamente o contraste com os princípios que Marco Aurélio expressava em seus escritos pessoais. Um homem que escrevia sobre a fraternidade universal entre todos os seres humanos dotados de razão não chegou a estender esse princípio de forma prática a uma minoria religiosa que o Estado romano classificava como suspeita. Essa lacuna entre o ideal filosófico e a prática política é uma das tensões mais honestas que os historiadores reconhecem em seu governo, e não há resposta simples para ela. A segunda grande sombra do reinado emergiu no ano 175, em pleno esforço de consolidação das guerras marcomanas.
Gaio Avídio Cássio, o general sírio que havia comandado com brilhantismo as campanhas contra os partas mais de uma década antes e que governava as províncias orientais com amplos poderes delegados pelo próprio Marco, declarou-se imperador. A rebelião foi rápida e, ao que tudo indica, baseada em um equívoco. Havia chegado ao Oriente um boato de que Marco Aurélio havia morrido, e Cássio, que mantinha ambições próprias e apoio considerável nas legiões orientais, decidiu agir antes que outro pretendente se antecipasse. A notícia chegou a Marco Aurélio enquanto ele ainda estava nas campanhas do norte, e o impacto foi registrado por contemporâneos como profundamente perturbador, não pela ameaça militar em si, mas pela dimensão pessoal da traição. Cássio era um homem que Marco havia respeitado, promovido e confiado, com responsabilidades excepcionais. As meditações não mencionam o episódio diretamente, mas os registros externos mostram que o imperador reagiu com uma contenção que surpreendeu seus próprios conselheiros. Em vez de lançar imediatamente uma campanha punitiva com toda a força do exército imperial, Marco tentou negociar, enviou mensagens prometendo clemência e partiu para o Oriente de forma deliberada, sem a urgência vingativa que a situação poderia ter justificado. A rebelião durou apenas 3 meses e terminou antes que qualquer batalha decisiva fosse travada. Cássio foi assassinado por 2 de seus próprios oficiais, que enviaram a cabeça do general a Marco Aurélio. O imperador recusou o troféu macabro e mandou enterrar os restos do rebelde com dignidade, um gesto que seus contemporâneos interpretaram como prova de grandeza de caráter. Marco estendeu a clemência também aos seguidores de Cássio, evitando o expurgo em massa que outros imperadores teriam provavelmente executado. Quando chegou ao Oriente e realizou uma viagem pelas províncias orientais, acompanhado de Faustina, aproveitou para consolidar a lealdade das regiões sem recorrer à punição coletiva. Foi durante essa viagem pelo Oriente que Faustina morreu, no final do ano 175, nas proximidades do Monte Tauro, na atual Turquia. A causa exata de sua morte não é conhecida com precisão pelas fontes antigas. Marco sofreu a perda de forma visível, solicitou ao Senado que a deificasse, o que foi concedido, e fundou em sua memória uma instituição chamada Novas Faustinianas, destinada ao sustento de meninas órfãs pobres. Era uma forma de transformar o luto em ação concreta, característica que marcou sua resposta à maioria das adversidades pessoais que enfrentou. A terceira e talvez mais debatida sombra do reinado de Marco Aurélio é a escolha de Lúcio Hélio Aurélio Cômodo, seu filho biológico, como sucessor. Cômodo havia sido associado ao governo desde os 15 anos de idade e foi feito co-imperador em 177, tornando-se o herdeiro oficial de forma cada vez mais explícita nos anos seguintes. A decisão contrariava a tradição dos chamados imperadores adotivos, que havia produzido Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e o próprio Marco Aurélio, todos escolhidos com base no mérito e na capacidade percebida, não no laço biológico. As razões que levaram Marco a essa escolha são objeto de especulação, já que ele não deixou nenhum registro explícito justificando a decisão. Alguns historiadores argumentam que Cômodo era o único filho sobrevivente do sexo masculino, em uma época em que a mortalidade infantil havia ceifado vários dos outros filhos do casal, e que a pressão dinástica por um herdeiro de sangue era maior do que as fontes simplesmente filosóficas do imperador conseguiam resistir. Outros sugerem que Marco apostava na possibilidade de moldar o caráter do filho por meio de mentores e da experiência do governo compartilhado. O que a história registrou sobre Cômodo vai na direção oposta às esperanças que seu pai pudesse ter nutrido. Após a morte de Marco Aurélio, Cômodo abandonou rapidamente as campanhas do norte, celebrou um acordo de paz com os germânicos que muitos militares consideraram precipitado e retornou a Roma
para um governo que as fontes antigas descrevem como errático, narcisista e progressivamente desconectado da realidade. Chegou a se identificar publicamente com o deus Hércules, participava pessoalmente de lutas na arena e substituiu sistematicamente os conselheiros experientes por favoritos de confiança duvidosa. Marco Aurélio não viveu para ver o que cômodo se tornaria. Mas a escolha permanece como um nó na narrativa de seu reinado. Um ponto em que o homem que escrevia sobre o dever de colocar o bem coletivo acima de qualquer interesse pessoal, tomou uma decisão que o bem coletivo provavelmente não ratificaria. É um lembrete de que mesmo os governantes mais reflexivos operam dentro de limitações humanas que nenhuma filosofia consegue eliminar completamente, e que a grandeza de um reinado não é incompatível com os seus erros mais custosos. Capítulo 10. O legado eterno, a morte do imperador e a imortalidade do filósofo. No início do ano 180 d.C., Marco Aurélio encontrava-se novamente nas fronteiras do Danúbio, conduzindo o que parecia ser a fase final das guerras marcomanas. As campanhas dos anos anteriores haviam avançado o suficiente para que uma resolução definitiva estivesse ao alcance, e o imperador, apesar da saúde cada vez mais debilitada, insistia em permanecer no campo em vez de retornar a Roma. Tinha 58 anos, uma idade que, para os padrões da antiguidade, já representava uma vida longa, especialmente para um homem que nunca havia sido robusto e que havia passado as últimas décadas sob pressões que poucos seres humanos, em qualquer época, foram chamados a suportar simultaneamente. Os relatos sobre os últimos dias de Marco Aurélio variam nos detalhes, mas convergem nos elementos essenciais. Ele adoeceu em Viena, a cidade romana à beira do Danúbio, que corresponde à atual capital da Áustria, provavelmente em consequência de uma doença que as fontes descrevem com sintomas compatíveis com a peste antonina, que ainda circulava em ondas intermitentes pelo império. Quando percebeu que a morte se aproximava, teria convocado os oficiais e amigos mais próximos e pedido que cuidassem de Cômodo, seu filho e co-imperador, como se a última preocupação pública de sua vida fosse garantir uma transição que minimizasse os riscos para o império. Segundo o historiador da Antiguidade Tardia, conhecido pela obra História Augusta, Marco Aurélio, nos dias finais, recusou o alimento de forma deliberada, como se quisesse acelerar o fim que reconhecia como inevitável. Quando os médicos tentaram intervir, teria respondido que já havia feito o que era necessário fazer e que pensar em prolongar a vida além do momento em que ela deixa de ser útil era um apego que o estoicismo havia lhe ensinado a dispensar. Morreu em 17 de março do ano 180, e a notícia se espalhou pelo império com a velocidade que os sistemas de comunicação romanos permitiam, chegando a Roma em dias. O Senado romano decretou sua apoteose, o ritual de deificação que transformava os imperadores mortos em divindades do panteão oficial romano. A cerimônia seguia um roteiro estabelecido. O corpo era colocado em uma pira. Uma águia era solta dos flancos da estrutura no momento em que as chamas se elevavam, e o voo do pássaro era interpretado como o transporte da alma do imperador ao mundo dos deuses. Marco Aurélio, que havia escrito nas Meditações que a imortalidade pessoal era uma questão irrelevante do ponto de vista filosófico, foi assim incorporado ao repertório sagrado de Roma com a mesma formalidade que havia sido aplicada a seus antecessores. O impacto imediato de sua morte sobre o direito romano foi absorvido de forma gradual, mas duradoura. As reformas jurídicas que ele havia promovido ao longo de quase 2 décadas de governo continuaram a operar como parte do tecido legal do império. E os juristas que trabalharam sob sua orientação, entre os quais se destacam Gaio e Papiniano,
cujas obras sobreviveram parcialmente, contribuíram para consolidar princípios que mais tarde seriam incorporados ao Corpus Juris Civilis, a grande compilação jurídica promovida pelo imperador Justiniano no século VI depois de Cristo. O direito romano, que influenciou os sistemas jurídicos europeus medievais e modernos, carregava, em camadas que raramente aparecem explicitadas, traços das prioridades que Marco Aurélio havia estabelecido durante seu governo. A proteção legal ampliada a grupos vulneráveis, a ênfase na equidade dos julgamentos e a contenção no uso da pena capital, todos princípios que Marco havia tentado aplicar de forma concreta em suas audiências e em suas instruções aos governadores provinciais, não desapareceram com sua morte. Foram assimilados lentamente pela cultura jurídica romana e chegaram, por caminhos indiretos e complexos, às formulações dos grandes juristas dos séculos seguintes. As Meditações, por sua vez, trilharam um caminho histórico completamente diferente e igualmente improvável. O texto permaneceu em circulação restrita durante séculos, preservado em mosteiros medievais por copistas que nem sempre compreendiam plenamente o contexto filosófico do que transcreviam, mas reconheciam no texto uma seriedade moral que justificava a preservação. A primeira edição impressa, publicada em 1559 em Zurique pelo editor Wilhelm Schillander, com base em um manuscrito cujo paradeiro posterior é desconhecido, abriu as Meditações para um público vastamente mais amplo do que qualquer leitor do século II poderia ter imaginado. A recepção da obra pelos séculos seguintes é, ela própria, uma história de ressignificações sucessivas. No Renascimento, as Meditações foram lidas como modelo de virtude cívica e de filosofia prática, adequada para governantes e homens de ação. No século XVIII, os filósofos iluministas encontraram no estoicismo de Marco uma antecipação de princípios racionais que eles próprios defendiam. No século XX, a obra foi redescoberta por leitores que buscavam no texto não uma lição de governo nem um sistema filosófico, mas uma linguagem para lidar com a ansiedade, a perda e a incerteza da vida cotidiana. Cada época encontrou nas páginas de Marco Aurélio o que precisava encontrar, o que é, ao mesmo tempo, uma prova da riqueza do texto e um reflexo das necessidades cambiantes de quem o lê. A influência das Meditações sobre pensadores e líderes ao longo da história é documentada de formas variadas. O imperador Julião, no século IV, era um leitor declarado de Marco Aurélio. O filósofo René Descartes mencionou a obra em correspondências. Frederick, o Grande da Prússia, carregava um exemplar das Meditações em suas campanhas militares. O presidente norte-americano Bill Clinton declarou ser um leitor recorrente do texto. O general e estadista sul-africano Jan Smuts escreveu uma obra filosófica diretamente inspirada pelo pensamento estoico de Marco Aurélio. Essa cadeia de leitores atravessa culturas, línguas e contextos históricos tão distintos que qualquer tentativa de reduzi-la a uma influência coerente e linear seria uma simplificação grosseira. O que explica essa capacidade de atravessar o tempo não é a originalidade filosófica das Meditações, pois Marco Aurélio não inventou o estoicismo nem acrescentou doutrinas novas ao sistema que seus antecessores haviam construído. O que explica é a autenticidade radical do texto. Ler as Meditações é encontrar um ser humano que ocupava o topo da hierarquia de poder de seu mundo, e que, mesmo assim, acordava todas as manhãs com a consciência de que poderia agir melhor, pensar com mais clareza e tratar os outros com mais paciência do que havia feito no dia anterior. Essa combinação de poder absoluto com humildade genuína é suficientemente rara na história para que, quando aparece documentada com essa transparência, continue a fascinar gerações de leitores que reconhecem nela algo que gostariam de encontrar,
ou de ser em suas próprias vidas. A figura histórica de Marco Aurélio, com todas as suas contradições documentadas, as perseguições que não impediu, o sucessor que escolheu mal, as guerras que travou com uma brutalidade que seus próprios escritos filosóficos condenavam, não se desfaz diante dessas sombras. Ela se torna, ao contrário, mais interessante e mais honesta. Um homem sem contradições seria uma abstração. Um homem que carregou contradições tão visíveis e ainda assim se cobrou diariamente por ser melhor é uma presença humana que o tempo não conseguiu apagar. Marco Aurélio morreu às margens do Danúbio, longe de Roma, em um acampamento militar, escrevendo até o fim. Governou por quase 19 anos, um império que nenhum ser humano sozinho poderia governar bem, e tentou fazê-lo com uma integridade que deixou rastros suficientes para que, quase 2000 anos depois, pessoas em todo o mundo ainda abram as páginas de suas anotações pessoais em busca de algo que só a honestidade radical de um ser humano diante de si mesmo consegue oferecer. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada pela história. No vídeo de Dom Pedro I, você vai descobrir como um jovem príncipe carregou o peso de 2 impérios nos ombros. Se você chegou até aqui, escreve imperador nos comentários. Quero muito saber quem está nessa história comigo. Marco Aurélio escolheu a filosofia quando poderia ter escolhido apenas o poder. O que isso diz sobre o tipo de líder que o mundo precisa? Se você aproveitou este conteúdo, garanta sua inscrição no canal para não deixar passar nenhuma história.